Sabe aquela história do ditado popular que você puxa uma pena e aí vem a galinha inteira? Pois é, isso está sendo muito adequado aos arquivos de Alexandre Ramagem. A Polícia Federal já sabia de um áudio de uma reunião que ele gravou, que estavam Bolsonaro, Ramagem, Heleno e duas advogadas de Flávio Bolsonaro para discutir o caso das rachadinhas. Mas a Polícia Federal tinha e tem em mãos muito mais. Agora, uma série de e-mails de Alexandre Ramagem, em que ele dá orientações ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como atacar o sistema eleitoral, volta a falar daquela tese furada de fraude nas eleições e, pasme, a própria eleição que o Bolsonaro ganhou em 2018. Ramagem, ao ser confrontado sobre esses temas no seu depoimento à Polícia Federal, diz que de fato escrevia ali alguns temas em e-mail, mas que nem se lembra se isso passou adiante, se de fato ele enviou e-mail ou não. Agora, se juntar Lé com Cré, também diz o ditado popular, a gente vai ver que Bolsonaro encampou muito do que sugeria Alexandre Ramagem, que aumenta a possibilidade de ter sim chegado a Bolsonaro todas estas orientações. Uma das orientações de Alexandre Ramagem era partir para cima, ter um discurso mais belicoso, e isso o Bolsonaro fez tentando desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Mas tem muito mais, né, na série de reportagens do jornal O Globo, trazendo detalhes sobre isso tudo. Por exemplo, uma reunião em que estavam ali monitorados por aquele sistema First Mile, Rodrigo Maia, Joyce Hasselman, e que por causa do monitoramento se fez uma arapongagem em campo. Quis entender exatamente quem que estavam em um carro de uma reunião que esses dois estavam. Bom, a situação é muito complexa, por quê? Porque a gente nunca pode naturalizar o uso da estrutura de Estado para fins pessoais. E o Ramagem disse, viu, gente, que eu suspeitava mesmo que a ABIN estava sendo usado para questões que ele classifica como particulares, mas que ele não sabia nada disso. Bom, nós vamos detalhar isso tudo, e o cenário é tão complexo que a gente precisou chamar 3 professores aqui para nos ajudar, e 3 professores de áreas distintas do conhecimento. A gente tem a alegria de receber aqui novamente o cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Rodrigo Prando, também o Maurício Randes, ex-deputado, jurista e professor de Direito Constitucional, e a Jaqueline Valles, que é advogada criminal e professora de Direito Criminal. Você vê que hoje o nosso time está muito seleto para a gente debater esses assuntos todos em profundidade. E eu queria pedir para vocês já deixar o like e trazer a opinião de todos vocês, porque nós temos a alegria de ter essa audiência qualificada do canal My News. Então, todo comentário que você coloca aí no chat, a gente lê e traz aqui para a nossa discussão. Então tá combinado, nós vamos sextar juntos assim, trazendo muita notícia, fugindo da fake news e da desinformação, como fazemos há 6 anos aqui no canal My News, e pedir para você, na verdade, deixar o like e também compartilhar o conteúdo do My News com mais e mais pessoas. Pati, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Muito bem, vamos ver a nossa bancada hoje. É sempre legal quando a gente mostra que tem o Brasil inteiro representado, a gente tenta pelo menos, né? Hoje, na verdade, a bancada está em peso com São Paulo. Olha, aqui embaixo da tela está o professor Rodrigo Prando e a Jaqueline Valles, que falam da capital paulista, Maurício Randes no Recife e eu aqui representando o Centro-Oeste em Brasília. Vou começar já com o Maurício Randes. Randes, te perguntando, me ajuda a raciocinar aqui. Você tem esse hábito, como o Ramagem, de escrever uns e-mails ali com assuntos relevantes, depois nem encaminha para lugar nenhum, mas só para não esquecer algum tema, porque foi isso que disse o Alexandre Ramagem, lembrando que ele é um quadro da Polícia Federal, portanto, colher o depoimento de uma pessoa de Polícia Federal já é muito escolado nisso tudo, né? Então, é difícil ali pegar alguma contradição, alguma coisa. Mas o que ele disse é que, de fato, ele escrevia estas anotações. E nessas anotações, casos graves, por exemplo, mentir sobre o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. Queria uma avaliação tua, como que isso pode agora ajudar a entender melhor o que se passou naquele caso da BIM paralela. Começando, Afonso, boa noite, né, todos os nossos ouvintes do Segunda Chamada, boa noite, Jaqueline, boa noite, Rodrigo, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu começaria assim dizendo isso, não é comum, né, você quer tomar uma anotação, digamos que você não está com a tela do computador
ou com um papel e uma caneta, e você quer anotar no seu celular. Você vai lá e tem aquele nota, né? Aquele programa de notas, e você anota nele. E não anotar no e-mail de outra pessoa, sobretudo do presidente da República, de quem você acessou. É evidente que isso é uma história que está construída a posteriori, possivelmente por orientação dos advogados. Mas, concretamente, então, o que é que o Ramagem deve estar fazendo? Ele deve estar construindo a tese de que, quando ele envia uma mensagem para o seu chefe, o ex-presidente Bolsonaro, ele não chegou a concretizar essa mensagem e, portanto, na tese que deve estar sendo construída da defesa dele, seria um mero ato preparatório e não um ato de início de execução. Porque quando ele diz que o presidente deve tomar medidas drásticas, deve partir para o confronto, porque as eleições representaram um desvio do padrão, ele está ali praticando um dos atos de uma cadeia causal, de um crime complexo, que é o crime do artigo 359-M e o crime do artigo 359-L, a tentativa de abolição violenta do Estado e a deposição, o crime de golpe de Estado. Então, esses dois crimes, repito, do 359-L e do 359-M do Código Penal, são crimes de uma cadeia causal, de uma cadeia de muitos atos, são crimes complexos. E aí ele está dizendo que o ato que ele teria praticado e que está lá no inquérito que é supervisionado pelo ministro Alexandre de Moraes, esse ato praticado por ele não teria chegado ao presidente, porque ele mesmo não teria expedido, então estaria no plano apenas das intenções, estaria no plano que é juridicamente classificado como ato preparatório, e não um ato de início da execução. Claro que as investigações vão comprovar a hipótese dele ou esta outra hipótese que me parece muito mais plausível, de que quando ele está instruindo o presidente a cometer esses atos, que são partes do ato de tentativa de deposição do governo eleito, o ato de tentativa de golpe de Estado. Então, muito provavelmente, as investigações vão comprovar, porque não só é esta mensagem que foi detectada na investigação contra o Mauro Cid. Nós temos uma série de outros atos que mostram que houve, sim, uma articulação e uma tentativa de golpe de Estado. Claro que o golpe não foi consumado porque o próprio crime, não é, Jaqueline, do tipo do artigo penal é tentativa de deposição do governo eleito. É tentativa. Por quê? Óbvio que se a tentativa de deposição do governo eleito ela é bem sucedida, não há punição, porque ali há uma mudança do Estado de Direito e aquele povo que tentou depor o governo eleito torna-se o governo, torna-se, né, dominante. Então, por isso que, com muita precisão técnica, o legislador, quando introduziu esses dois tipos penais no Código Penal, em substituição à antiga Lei de Segurança Nacional, eles tiveram cuidado de dizer, nesse caso, tentativa de deposição do governo eleito, que é o que eles fizeram, e já há muitos indicativos, muitos indícios e muitas provas até que eles realmente se juntaram para praticar esse ato. E, evidentemente, eles fracassaram. Aí é outra discussão que o nosso Rodrigo, inclusive, vai ajudar a esclarecer, né? Então, eu concluo dizendo isso, que ele está numa tese, ele, Ramagem, está numa tese de que esses achados agora no seu celular seriam meras anotações. A tese mais provável é que não eram meras anotações, porque anotações você não faz no espaço de mandar uma mensagem, sobretudo para o seu chefe e o presidente da República. A anotação você faz em outros softwares ou em outros instrumentos. Então ele está querendo dizer que era um mero ato preparatório, no máximo um ato preparatório, e não um ato de início de execução, como eu acho mais provável. Perfeito. E aí, né, Randes, você coloca muito bem a método nisso tudo. Eu quis abrir justamente dizendo que o Alexandre Ramagem é alguém estudado, né? Alguém que é de quadros da Polícia Federal, então ele sabe muito bem construir de uma forma que vai incriminá-lo, se for o caso, menos possível. E eu vou daqui a pouquinho abordar isso com a Jaqueline Vares, mas eu queria passar para o Prando, lendo um pedacinho, se você me permite, Prando, dessas mensagens todas. Olha que o universo vivia Alexandre Ramagem, deve viver até hoje, né? Por tudo que tenho pesquisado,
mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com a vitória do senhor no primeiro turno, diz ele, todavia ocorrida na alteração dos votos. E aí ele fala: entendo que o argumento de anulação dos votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. De acordo com ele, a prova de vulnerabilidade, que nunca foi apresentada, já foi feita em 2018, antes das eleições. Segundo ele, Prando, resta somente trazê-la novamente e constantemente. E aí o que é mais interessante, de um outro trecho, diz Ramagem: portanto, parece que a batalha maior será agora, requerendo atitude belicosa como estratégia. Bom, se isso não chegou ao Bolsonaro, o Bolsonaro teve telepatia e adotou a atitude belicosa, não é isso, Prando? Boa noite, Afonso, Maurício, Jaqueline, meus colegas professores, operadores do direito. Eu até falava aqui em off que nos últimos tempos, cada vez que um cientista político comenta a política no Brasil, tem um advogado, porque tem alguém que é investigado, alguém que vai ser preso, alguém que vai ser solto, né? Então, cá estamos, mas é um enorme prazer estar aqui. Eu poderia dizer de antemão que eu sigo o relator, porque Maurício já praticamente construiu uma linha de argumentação bastante interessante, depois a doutora Jaqueline complementa, mas, Afonso, quem nunca escreveu um e-mail pensando num golpe de Estado e não mandou? Quem nunca pensou em atacar? Você não... imagina, mas... Quem nunca mandou um e-mail para alguém assim, vamos destituir a Mara Luque do My News, né? Mas quem nunca, né? Então, olha só que coisa. A grande questão é que a gente tem, Afonso, uma situação que me parece que a gente tem duas dimensões a explorar nisso, né? O Bolsonaro já traz essas ideias há muito tempo, né? Então, desde a sua eleição, ele já atacava as urnas, inclusive urnas que ele e os filhos foram eleitos. Então não é uma novidade. E ele já afirmou peremptoriamente que ele tinha provas de que foi eleito no primeiro turno. Instado a apresentar as provas, nunca o fez. Por quê? Simplesmente porque elas não existem, né? Então a grande questão é que isto que o Ramagem escreve é algo que eu estou pesquisando e provavelmente, se tudo der certo, em breve sairá um livro sobre isso, que é o tal do presidencialismo de confrontação. A existência do bolsonarismo traz no seu DNA a confrontação. Confrontar é o elemento fundamental, que é a substituição no campo da política do diálogo democrático dentro das instituições. E o Maurício foi deputado e às vezes ele teve, por certo, debates duríssimos com seus colegas deputados de outros partidos e de outras colorações, mas eu duvido que o Maurício, em algum momento, tenha desejado eliminar o seu adversário porque era visto como inimigo. Então, o bolsonarismo, ao atacar o sistema eleitoral, o TSE, os ministros e os seus adversários, tem uma lógica argumentativa e retórica que muito bem conhece o Ramagem, porque ele repisa isso, ele pisa nos mesmos momentos, ele traz os mesmos elementos, que é o do ataque. Então, Afonso, nada disso é novidade, e tudo isso se coaduna a este momento que o Brasil viveu nos últimos 4 anos, que você já começou o programa dizendo da captura do Estado para interesses pessoais ou de grupos. E o Estado é o contrário disso tudo, né? As organizações do Estado têm uma outra dimensão que não é a de servir interesses particulares, mas sim interesses públicos e gerais. E a questão, para não me alongar muito, é muito simples. Aquilo que eu discuto pode se tornar público? Ah, não pode. Então espera, porque tem uma coisa muito importante. O segredo numa democracia é a exceção. A publicidade, a transparência é a regra. Então, tudo isso que nós estamos vendo com documentos, e-mails, mensagens no WhatsApp do Ramagem, que tem do Mauro Cid, tudo isso como a gente sempre coloca aqui, não é a primeira vez que eu uso essa expressão, é um mosaico que está sendo construído na investigação a fim de determinar
a autoria intelectual, quem foram os responsáveis, não apenas pelas fake news, pelo ataque às urnas, mas também por aquilo que desemboca no 8 de janeiro, que foi o ataque simultâneo à sede dos três poderes. Então, Afonso, isso tudo é uma grande ópera com vários atos e a gente está vendo aos poucos aquilo que é publicizado nas investigações. Não vou falar muito, vou deixar os colegas, mas a gente vai dialogando aqui. Obrigado. Professora Jaqueline, eu queria agradecer muito a presença da senhora aqui conosco. Se não me engano, a primeira vez aqui no My News será certamente a primeira de muitas. Eu queria ouvir da senhora, porque uma das garantias do Estado de Direito que a gente quer para todos é o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. E isso a gente quer assegurado para todos, para que não tenha vingança para ninguém, mas tenha sim a punição, né, para que a justiça seja igual para todos. Eu digo isso porque o que tem desse caso do Alexandre Ramagem, na verdade, se conecta, e é isso que a Polícia Federal está dizendo, há muitos outros casos que envolvem, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Parece que chega um momento dessas apurações que tudo vai convergindo, né, vendo que há muitos pontos de contato, muitas similaridades todas. E o que tem aqui, por exemplo, nesse caso da chamada ABIN paralela, que é até questionado, porque não é uma ABIN paralela, era a própria estrutura da ABIN usada para isso, né, não era nada paralelo, estava ali no mesmo lugar, e os mesmos servidores, enfim. Mas o que tem é, por exemplo, essa tentativa do Ramagem de não implicar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao ele dizer se não sabia se enviou ou não enviou o e-mail, ele quer justamente que não fique caracterizado se Bolsonaro tinha consciência dessa estrutura da BIM paralela que usava esse sistema de arapongagem e etc. É mais ou menos essa a estratégia, e aí muita gente aqui indignada, dizendo que a Polícia Federal não vai acreditar nisso, não precisa de fato acreditar. Para além do depoimento, ela tem outros meios de obtenção de prova, né, doutora Jaqueline? Exatamente. Eu quero começar agradecendo a oportunidade de vir aqui, conversar com os meus amigos professores, com o Afonso, muito obrigada. Bom, falando em terceiro, depois de tantas situações legais que foram falando, mas a minha opinião é o seguinte, é muito interessante ver os colegas falando, a demonstração de como o processo investigatório é importante. O processo, o professor até falou assim, mas eles estão tentando de alguma maneira falar que foram atos preparatórios. Quando as pessoas ouvem de atos preparatórios, é que juridicamente, o doutor falou muito bem, quando a gente pensa em fazer algo, não necessariamente é um crime, mas aí eu até posso ver que há um perigo nisso, porque tem alguns crimes que os próprios atos de preparar já configuram crime. O atentado à democracia, o atentado ao ato, ao Estado de Direito democrático, de você tentar fazer algo, ele chega muito perto de um ato preparatório. Porque, como mesmo o professor falou, se fica na situação de tentativa, por quê? Porque se ele conseguir, não tem como punição, porque aí houve o golpe mesmo, né? Então, ouvir um e-mail, ler um e-mail, ver, fazer uma gravação, você fazer uma espionagem clandestina, você usar o aparelhamento estatal para fins particulares, isso é muito grave, né? A BIM, que foi regulamentada numa lei em 99, ela tem uma função muito interessante, muito guardiã do Estado brasileiro. Não guardiã de algum grupo de pessoas, não guardiã de uma pessoa, de um interesse individual das pessoas. Então, quando se descobre esses atos, se verifica realmente que foram feitos de modo muito fora da lei, muito fora mesmo. E o processo penal está aí, por quê? O processo penal, ele tem essa grandeza de dar a ambos os lados a oportunidade. Tanto a oportunidade das pessoas ir e investigar e verificar se há possibilidade de realmente ter ocorrido um crime, investigar o que a gente chama de modus operandi, é como aquela pessoa se apresentou, né? Como aquela pessoa agiu naquele momento, e os seus que estavam com ele. Então, no momento da atuação da investigação, é muito importante verificar que
não somente há uma investigação acusatória, mas uma investigação. E aí, verificando também que as pessoas, quando são chamadas para depor, elas apresentam a sua versão. Seja ela uma versão frágil, seja ela uma versão verdadeira, uma versão robusta, mas ela tem a oportunidade de apresentar essa versão. Então, essa resposta com o direito penal, com o processo penal, é muito importante para a sociedade. Porque a sociedade, eu digo assim, uma pessoa que não esteja muito dentro dessa nossa linguagem técnica, mas uma pessoa que tem, poxa, mas o que está acontecendo? Se o presidente da República pode ficar ouvindo a conversa de alguém, que dirá eu, que sou um cidadão que não tenho nenhuma ocupação importante, será que alguém pode ficar ouvindo a minha conversa? Se a situação acontece lá em cima, o que será que acontece comigo? Então, essa fragilidade sobre o sistema, essa fragilidade dos ataques às instituições, é muito difícil de você achar que é normal. Ah, foi só um período, foi só uma situação de partido, foi só uma situação que não temos, não vai continuar. Não é isso. Nós temos que fazer valer as leis, nós temos que fazer valer as instituições e não deixar de modo nenhum, óbvio, que a acusação seja leviana contra um partido, contra uma pessoa, contra um desafeto ou não. Mas fazer uma investigação correta, fazer uma investigação que tenha como base sempre o devido processo legal, como a gente fala, o devido processo legal, a lei me deve o procedimento dentro da legalidade. Então, fazer com que eu possa me defender e também o outro lado que eu possa investigar, isso é muito bonito. Isso é muito bonito porque eu dou uma resposta para a sociedade, porque a lei é igual para todos. Seja o ex-poder, seja o atual poder, se infringiu a lei, ele vai ter que responder perante os seus atos. Isso eu acho muito interessante. E, Jaqueline, o que eu temo disso tudo, e a gente, como é no jornalismo, tem que fazer, é isso mesmo, é que por ser tantas as notícias de coisas erradas, se naturalize. Ah, é mais um caso só, isso aí, amanhã tem outro, amanhã tem apropriar joias que não eram suas, amanhã tem cartão de... E aí vai se banalizando algo que é difícil depois, que é retomar a credibilidade das instituições. Eu digo isso mesmo em relação à instituição Forças Armadas, que é importante para o Brasil e que, desde a ditadura militar, veio tendo mais prestígio perante a sociedade e que alguns quadros das Forças Armadas acabaram jogando a reputação das Forças Armadas de novo em uma vala aí difícil de retomar. Está sendo feito um trabalho importante, porque as Forças Armadas do Brasil são estratégicas, né, na defesa da soberania brasileira, mas não devem se meter em política, né? E é isso que a gente viu acontecer e que não é nada bom. Ô, Randes, antes de eu passar para você, eu queria ler o comentário da audiência. Nós temos aqui uma audiência extremamente qualificada, então eu queria trazer algumas participações. Primeiro, do Sigefredo Fontoura de Souza, ele que é mineiro como eu, ele é de Contagem, lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele fala assim: Randes, Ramagem é um arquivo vivo. Ele não corre o risco de ser morto por algum fanático bolsonarista? Pergunta. O Robson Couto, que é novo membro aqui do My News, diz o seguinte: Afonso, convidados e espectadores, quando será que vamos pôr tudo isso em pratos limpos? Mais um ditado popular, né, Robson? E mais, os culpados serem severamente punidos, inclusive os generais e demais militares envolvidos. É uma angústia aqui do Robson, que compartilha conosco. E a Luciana fala assim: e eu me pergunto, como alguém como o Ramagem passa em um concurso tão difícil como o da Polícia Federal? É uma questão aqui também que ela coloca interessante. E aí, Randes, essa contaminação, essa infiltração na estrutura de Estado, tem mais um capítulo que eu queria apresentar para você. Inclusive, é um belo trabalho feito pelo jornal o Globo, por vários jornalistas. Vou citar aqui o Patrick Camporeza, a Paola Serra, Sara Teófilo e Daniel Golino, foram que fizeram essa série de reportagens aqui. E importante esse trabalho da imprensa, a gente tem sempre que valorizar. Que é o seguinte: o Ramagem tinha, Randes, um levantamento de procuradores que eram considerados contrários ao governo Bolsonaro. Eram procuradores da República e procuradores junto ao Tribunal de Contas da União também. Outra coisa muito grave que a gente tende a banalizar no meio dessa loucura toda, né, Randes?
Você vê, Afonso, o que é um procurador da República? É o Ministério Público Federal. É uma instituição de Estado. O Ramagem, que estava como diretor-geral da ABIN, outra instituição de Estado, estava usando a estrutura de uma instituição de Estado para bisbilhotar, para atacar, para servir os interesses políticos e pessoais dele e do seu grupo, o grupo do presidente da República. Então, foi muita distorção. Você disse com muita felicidade no início desse nosso segunda chamada, meu querido Afonso, que, na verdade, quando a gente fica dizendo a BIM paralela, na verdade, era o uso paralelo da mesma estrutura da BIM, né? A BIM, que tem funcionários públicos concursados, que uma parte deles, a gente tem notícia, está indignada com o que foi feito pelo dirigente Ramagem, a mando do ex-presidente Bolsonaro durante o governo passado, e tem servidores lá que não concordam com isso, são servidores de Estado, não estão ali para servir uma força política. Eu acho que desses 3 principais crimes, aliás, 4 crimes, né, que Bolsonaro e o seu grupo de apoio mais próximo cometeu, talvez esse, o mais grave, sem dúvida, são os 2 crimes do 359L e do 359M. A tentativa de abolição do Estado de Direito, do 359L, e a tentativa de golpe de Estado, do 359M. Então, esses são os crimes mais graves que eles cometeram. Depois, esses outros crimes, que também ajudaram a praticar aqueles primeiros, a segunda ordem de gravidade dos crimes de Bolsonaro e da sua entourage é justamente este uso da estrutura de informação da ABIN, que é o antigo SNI, Serviço Nacional de Informação, ou seja, equipamentos do Estado, muitos desses que são importados de Israel, alta tecnologia, para bisbilhotar adversários políticos, para bisbilhotar procuradores da República, de uma instituição de Estado, como é o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria-Geral da República, para bisbilhotar ministros do Judiciário, como bisbilhotaram certamente o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso e outros, e também para bisbilhotar líderes da oposição, e até para bisbilhotar líderes políticos que participavam do esquema de poder do ex-presidente da República, que eles vivem um desconfiando do outro. Então, é muito sério essa segunda ordem de crimes, os crimes que eles cometeram com uso paralelo da ABIN. Aí depois tem a questão dos crimes na vacinação, né, de desestimular a vacinação, e tem o 4º crime, que também está sendo investigado por inquéritos que estão sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que são os crimes de falsificação do cartão de vacina, porque eles têm uma fascinação pelos Estados Unidos e achavam que para entrar nos Estados Unidos, evidentemente, o provável era que os Estados Unidos exigissem a comprovação da vacinação. Ora, mas eles tinham dito ao povo brasileiro que ele, presidente da República, não era nada. Ele achava que era uma imposição autoritária da comunidade científica, ou do poder judiciário, ou de quem mais. E aí, como eles diziam ao povo para não se vacinar, e não se vacinaram, e afirmavam que o presidente não tinha se vacinado, tiveram que falsificar um cartão de vacinas lá numa prefeitura amiga, acho que era na cidade de Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense. Então, observe que é um conjunto de acusações que vão dar muito trabalho, né, Jaqueline, aos advogados de defesa do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, mas Afonso lembrou muito bem, não apenas do ex-presidente Bolsonaro, mas pela primeira vez nós temos a possibilidade de que o Estado Democrático de Direito, por suas instituições e pela instituição Poder Judiciário, punam generais de 4 estrelas, da ativa e da inativa, almirantes, ou seja, líderes militares das Forças Armadas de alto coturno, que historicamente sempre que podiam tutelar a nação, podiam dar golpes de estados ou tentar dar golpe de estados, o que eles vinham fazendo desde 1889, em desfavor dos bons oficiais das Forças Armadas, em desfavor dos militares, dos membros da Aeronáutica e da Marinha, que são legalistas, que sempre se pautaram pela Constituição. Então, imagina, quem é membro
das Forças Armadas e pauta sua vida profissional respeitando a Constituição, como essa pessoa se sente de ver um general, de ver um almirante atentando contra o Estado Democrático de Direito, tentando depor um governo legitimamente eleito pela vontade do povo brasileiro. Então, como é que o oficial legalista, ou até o não oficial, se sente quando vê comandantes das Forças Armadas praticando esses crimes? Sem dúvida, eles podem até não verbalizar, mas eles querem que o Estado Democrático de Direito reaja e puna esses oficiais deformados, esses maus oficiais. Né? Então, não é só a sociedade brasileira, nós, os civis, que queremos que os oficiais de alto coturno que conspiraram com o Bolsonaro em todos esses crimes, que praticaram associação criminosa, nós todos queremos que eles sejam punidos. Mas eu tenho certeza que também militares das Forças Armadas, que se pautam pela Constituição e pelas leis, também gostariam de ver esses oficiais punidos, para que nunca mais as Forças Armadas sejam deslustradas por condutas como essas que danificam a imagem de uma instituição que o Brasil precisa dela. O Brasil não pode viver como a Costa Rica, sem Forças Armadas. Né? Tem um grande território a defender. Mas a gente não quer, a nação brasileira não quer que as Forças Armadas, ou pelo menos parte delas, ou pelo menos parte dos seus altos comandantes, fiquem conspirando contra a democracia, fiquem conspirando contra as instituições democráticas. Então, eu quero muito, acho que muita gente no Brasil quer que essa punição vá até o fim e puna aqueles generais todos, aqueles almirantes, os brigadeiros, quaisquer que tenham se juntado com o ex-presidente Bolsonaro para atentar contra o Estado Democrático de Direito. Isso não é, como você disse, Afonso, não é intuito de vingança, é apenas querer que as instituições funcionem normalmente pela força do exemplo. Quem se desviar da regra da Constituição deve ser punido, para que outros, no futuro, não cometam os mesmos crimes, apostando na impunidade. É o que eu digo também, Randes. Do 9 de janeiro em diante, ninguém se converteu à democracia daqueles que atentaram contra as instituições. Eles estão por aí. Então, é o caso das instituições serem fortes o suficiente para evitar que possa pairar qualquer sombra de golpismo no nosso país. Olha, o Sérgio Capilelli fez uma correção, Jaqueline, e disse que eu falei assim, ó, as Forças Armadas têm recuperado o prestígio desde a ditadura. Óbvio que ele me corrigiu corretamente, dizendo que é desde o fim da ditadura militar que as Forças Armadas têm recuperado seu prestígio e agora está nessa situação toda. Eu quero trazer uma questão aqui interessante, até que o Josias de Souza, nosso colega jornalista, falou no Portal UOL, que é o seguinte, a gente descobriu hoje, Rodrigo Prando, um diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência que era feito de gato e sapato lá, que não sabia nada, que era um coitadinho, resumindo, né? Porque é essa imagem que ele se vendeu. Diz ele aqui, a Polícia Federal, que até suspeitava de um uso irregular daquele sistema First Mile, que ele podia, inclusive, ter um uso privado da ferramenta, mas que não sabia mais nada. Que, quer dizer, tudo era feito, então, às costas dele, a revelia. Depois impressionante, assim, né? A gente pensava que ele era um diretor altivo, que tivesse as rédeas da instituição, mas não é isso que ele diz aqui a Polícia Federal, não. E disse, inclusive, Rodrigo Prando, que ele tem a informação de que o próprio número dele teria sido colocado lá dentro do sistema espião, então ele era um coitado, estava sendo monitorado também. Será que é isso? Ai, meu Deus, Afonso, eu vou dizer uma coisa para você, viu? A gente diz lá no interior também que tem dia que de noite é difícil, viu? Porque olha, deixa eu falar uma coisa. Afonso, faz uma gentileza também, ó. Manda um abraço pro Márcio Rodrigo Monzani, que está nos acompanhando aqui, está vendo a gente, está mandando mensagem aqui, dizendo que está assistindo e está gostando muito. Manda um abraço pro Márcio. Márcio Rodrigo Monzani, é isso? Pois então está registrado o nosso abraço e siga aqui com a gente na audiência. Márcio, manda lá também no chat que a gente vai ter a satisfação de ler sua mensagem. Afonso, antes de eu te responder, eu vou pegar aqui, se você me dá a liberdade, que sabe que aqui são 3 professores, né? Enfim, e eu vou ler um trechinho, já que você também leu um trecho, de um livro que eu vou falar sobre ele rapidamente. Está escrito assim, ó: o Estado não é ampliação do círculo familiar, e ainda menos uma integração de certos agrupamentos, de certas vontades particularistas.
de que a família é o melhor exemplo. Não existe entre o círculo familiar e o Estado uma gradação, mas antes uma descontinuidade e até uma oposição. Isso aqui foi escrito em 1936 pelo Sérgio Buarque de Holanda, num livro clássico chamado Raízes do Brasil. 1936, há mais de 70 anos que a gente tem uma síntese, claro que não de maneira pormenorizada, como os colegas aqui e eu, de certa maneira, estamos tentando colocar, mas a gente teve, de fato, uma invasão dos interesses públicos do Estado, da sociedade, por interesses esses particulares de grupos. Então, tudo isso que nós estamos vendo é uma situação bastante delicada que mostra como a democracia reclama, antes de tudo, por democratas. Porque não tem democracia no papel. Não tem democracia apenas e tão somente como um desejo. A gente vai ver daqui a pouquinho eleições, entre aspas, na Venezuela. A eleição por si só não é elemento definidor da democracia. Claro que a eleição é fundamental numa democracia, mas também é fundamental liberdade de imprensa, a possibilidade de uma oposição ser livre, e quando você monitora com programas espiões, quando você constrange, quando você acompanha ilegalmente, né, nas fímbrias dos poderes estatais tornados poderes paraestatais, quando você não permite que a justiça cumpra o seu papel, quando você coopta a justiça, quando você constrange o legislativo, tudo isso cria um cenário, um caldo de cultura política que vai para a autocracia, para o autocrático, que é o poderoso que tem força e governa ao arrepio da lei. Então, Afonso, tudo isso é um cenário bastante nítido do risco que nós não apenas corremos, como você coloca, de maneira muito apropriada, ninguém se converteu de um dia para o outro em democrata. A gente corre esse risco no Brasil e no mundo. A democracia, insisto, reclama por democratas, por aqueles que substantivamente defendem a possibilidade de resolver os conflitos, porque eles existem, mas por meio do diálogo, dentro das instituições e à luz da legalidade, não de forma obscura, com segredos e com crimes sendo cometidos que, como os colegas, espero que sejam investigados e que não haja vingança, mas simplesmente justiça. É óbvio que isso que você coloca para finalizar com a sua pergunta, que ele não sabia de nada, é uma estratégia, obviamente orientado pelos seus advogados, que vale ressaltar, cumprem o seu papel, inclusive dentro da lei da legalidade. Estou aqui com dois advogados, quer dizer, o advogado vai, obviamente, defender aquele que os contratou, né, defender o seu cliente. Óbvio que o Maurício já deixou aqui claro que vai dar um trabalho, né? Porque eu nunca vi um grupo como o próprio ex-presidente juntar tantas provas e evidências contra si próprio. Quer dizer, se não tivesse nada disso, só aquelas lives que o Bolsonaro fez, as suas declarações, os discursos na Avenida Paulista, em outras regiões do Brasil, YouTube, redes sociais, tudo isso, se bem coligido, mostra uma sequência que é uma visão de mundo. Eu estava aqui trabalhando numa coisa que eu quero escrever para o livro, né? Com os 3 relatórios da CPI. CPI da Covid, CPI das fake news e a CPI do 8 de janeiro. Aquilo ali mostra uma linha mestra daquilo que o Brasil passou nos últimos anos, que é bastante complicado da perspectiva do respeito à democracia e aos valores republicanos. Então, Afonso, isso de que não sabia, que talvez pudesse ter sido também monitorada, é uma estratégia, ela é lícita, porque todo mundo tem direito à defesa, ninguém é obrigado a produzir contra si provas, mas me parece ali que as evidências cada vez mais abundam e serão todas usadas no devido processo legal de investigação. O Rodrigo Prando, ele é sensacional, né? Você vê que ele está sabendo muito de direito também, né, doutora Jaqueline? Está falando aí tudo com perfeição. A integração eu aqui sou um tá... aprendiz
Eu sou um Imagina, aprendiz dos colegas aqui, eu sou um aprendiz dos colegas. Eu respeito demais os advogados e os operadores do direito, porque não há democracia sem uma justiça que seja feita dentro das instituições e especialmente o que a doutora Jaqueline falou, a lei na República vale para todos, do cidadão mais simples até aquele, como disse o Rendes, de alto coturno. Ninguém deve escapar à luz da lei. O Reinaldo Azevedo, ele diz uma coisa que eu acho engraçado, Maurício Randes, que ele fala que os bolsonaristas, de certa forma, até debocham da própria investigação criminal, porque eles já dão as provas todas, já tem a gravação, já tem o e-mail, já não dá nem dificuldade para os policiais fazerem a coleta de provas, porque está tudo lá, né? E realmente são casos, como disse aqui o Rodrigo Prando, que as provas abundam, né? Que são muitas as provas. Mas eu queria trazer aqui a nossa audiência, pedir o pessoal deixar o like, o pessoal está tão compenetrado aqui na nossa conversa que esquece de deixar o like, mas esse like é fundamental para que a gente consiga aumentar a nossa audiência e o nosso público aqui do My News. A Alice Rabila, nossa chefe de produção, está no chat, está distribuindo assinaturas do My News, distribuiu para a Luciana. Se você não é membro do My News, seja membro, não é um gasto, é um investimento, aí você pode trocar por uma série de benefícios sem nenhum custo adicional. A Luciana está indignada aqui, a mesma que ganhou a assinatura, dizendo: My News, alguém me responda, por favor, como o Ramagem passou no concurso da Polícia Federal. Ela está batendo nessa tecla aqui. Luciana, ele passou no concurso da Polícia Federal e deve ter sido alguém muito estudioso, né? Aí de lá para cá, e a gente vai acompanhando a biografia de cada um, mas provavelmente ele era alguém esforçado ao passar aí desse concurso importante, Polícia Federal fundamental para o Brasil. Aí a Marisa Latesa nos faz um elogio, dizendo: bancada maravilhosa, como sempre. Agradeço muitíssimo a presença aqui da Marisa Latesa conosco na audiência. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, doutora Jaqueline, para falar uma coisa que nos deixa todos meio aflitos, que é o timing das coisas. O timing da política não é o timing do judiciário. E muitas vezes a gente fala: mas isso aí já não era para ter acabado logo, já não era para ter processado, condenado esse povo tudo. E não é assim, né, doutora Jaqueline? Mas há essa angústia da sociedade, uma angústia lícita que a gente entende, porque somos também sociedade, de que é preciso dar uma resposta a isso. Como é que a senhora está vendo esse timing do Judiciário, da Procuradoria-Geral da República, do próprio Supremo Tribunal Federal? É interessante, porque realmente não é expectativa do espectador, né? Então o espectador lê, vê aquela notícia, vê aquela situação estrondosa, né? Estranha dentro do nosso país, e fala: bom, e agora? O que vai acontecer? Ah, não, agora nós vamos esperar, vamos fazer a investigação, depois nós vamos dar ao Ministério Público a ordem da denúncia, que é a acusação formal, depois chama o advogado para que ele faça a defesa. Ou seja, esse devido processo legal, esse trâmite é muito angustiante para aquele que exige que a lei seja colocada assim, dando. Mas aí que nós chamamos sempre atenção nos nossos alunos, quando eu estou conversando com eles, a lei ela é complexa, ainda bem. Ainda porque quanto mais detalhes eu tenho para verificar como aconteceu um fato, menor erro eu vou ter. Se eu for começar a ter a decisão dentro do termômetro público, dentro do termômetro da ânsia da sociedade, para que eu possa dar a ela uma resposta rápida e ela possa acreditar nas instituições jurídicas e ficar satisfeita, eu não vou estar fazendo um serviço bom. Eu não vou estar fazendo um serviço bom para a sociedade. Porque hoje são eles que estão sendo julgados, amanhã posso ser eu, posso ser nossos amigos aqui que estão conosco, então, ou aquele mesmo que está querendo uma resposta muito rápida. Então, é muito importante aí a informação. Essa informação que esse canal faz, eu acho de extrema importância. Por quê? Porque quando coloca-se o que está acontecendo, também coloca-se como eles estão investigados e, ao final, como eles serão sentenciados. Se descobrirem provas a favor deles,
contra eles, que eu digo assim, a favor do crime, né, que eles cometeram, eles serão julgados culpados. Isso é importante atualizar a sociedade. Pode demorar? Pode. Mas a pena vem, a sentença vem. O que não se pode hoje, ou se nunca se pôde, é misturar a vontade daquela sociedade naquele momento e dar a ela uma resposta para ficar, vamos dizer assim, para ficar bonito na fita. Isso não pode. Porque hoje nós temos um grupo que está sendo julgado. Amanhã, se eu ficar nesse termômetro popular, eu vou ter uma insegurança jurídica muito grande, uma insegurança da sociedade muito grande. Então, essa angústia é realmente muito ruim, a sociedade acaba, às vezes, não acreditando na justiça, mas a justiça vem. Eu sou uma grande defensora das instituições judiciais, eu acredito, como advogada criminalista, às vezes os meus colegas estão falando aí, às vezes me dão muito trabalho, lógico que me dão muito trabalho, mas você acredita, você fala assim, poxa vida, realmente, eu posso pleitear uma defesa aqui, uma situação de não feito uma parte processual correta, mas ele cometeu o erro, ele cometeu o crime, e a lei foi colocada de forma muito certa contra ele. Então, afinal, ele tem que ser sentenciado e pagar pelo erro dele. E demonstrar ao final o resultado para a sociedade, eu acho muito importante. Por mais que demore. Falou, lembra aquele caso lá? Então, ele foi punido. E é bom entender também que durante o processo, a gente sempre fala que a pessoa é punida. A punição não vem somente com a sentença. Isso eu vejo no meu dia a dia. Às vezes as pessoas podem ser culpadas ou inocentes, mas elas começam a ter aquela punição do processo logo no início. Se ao final ele receber uma sentença condenatória, fazer o quê? Mas se ao final ele receber uma sentença absolutória, uma sentença de inocência, o que nós vamos ter? Que, olha, nós verificamos e não havia lá. Por mais que aparentasse, por mais que a sociedade pedisse uma resposta rápida, foi feita toda uma investigação, foi feita toda uma defesa, e lá não se encontrou. Então, essa transparência com relação ao processo, essa transparência com relação aos fatos, aos atos processuais, é muito importante, até para tirar essa angústia de achar que nada se resolve, que tudo se pode, aqui eu posso cometer crime e nada acontece. Isso não é verdade, não é verdade. Nós já vimos situações de extremo indo para a prisão, até das pessoas mais simples que enchem os cárceres, e de pessoas que também já têm essa postura na sociedade e estão indo na prisão. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Fala, Jaqueline, nos ajuda a entender muito mais sobre isso. A audiência está conosco toda participativa. Eu vou ler aqui um comentário específico da Mara. É a Mara, viu, Maurício Rantes? Mas não é a Mara Luque, porque a Mara Luque é a nossa chefe aqui no My News, mas tem a Mara que está conosco participando esses dias. A gente está muito feliz com ela, mas ela não tem um sobrenome. Depois se escreve aí, Mara, qual é o seu sobrenome, para a gente chamar também. Mas é a Mara. Ela diz assim, eu passei um concurso pelo Estado há 32 anos e trabalhei sem ter nenhum problema, nem usar o cargo para angariar privilégios. E a gente acredita muito nisso e defende, né, o funcionalismo público, importante para o funcionamento, inclusive, do país. Aqui, então, é como eu dizia, né, Mara? Passou no concurso, dali para frente, cada um zela pela sua biografia. Agora, eu preciso estudar muito para passar no concurso, então eu te parabenizo também. Antes, eu conversava com uma fonte do Ministério Público, e falava sobre essa questão de o timing das coisas, que eu estava perguntando para Jaqueline Valles. E aí, essa pessoa do Ministério Público me disse o seguinte, olha, quando você faz uma
peça de acusação criminal contra alguém, os advogados corretamente, né, Jaqueline, vão lá pegar com uma pinça para pegar qualquer tipo de nulidade, até o termo, às vezes, que foi colocado, não foi meio deslocado, pode gerar algum tipo de nulidade. E você sabe, Hans, que essa é uma aflição que atinge a muitas pessoas, de que não dê em nada, que pegue nulidades. Então, por isso, o Ministério Público, no caso, Procuradoria-Geral da República, tem que ser muito cuidadoso ao fazer qualquer tipo de peça criminal para que não se enseje em nulidades e em sensação de impunidade no país, né? Isso, Afonso. O tempo do processo não é o tempo da opinião pública. Não. A gente precisa ter esta paciência para que não haja nenhuma irregularidade de procedimento que futuramente sirva de pretexto para absolvições, como, por exemplo, esse absurdo de Sérgio Cabral, né? Teve 400 anos de condenação e deve ter havido aí falhas processuais, deve ter havido também aí manejos indevidos no judiciário e ele está solto. Este é um exemplo que a gente deve ter cuidado para que não se repita com essa organização criminosa, essa associação criminosa em torno do ex-presidente, que tentou dar golpe de Estado, que tentou vender joia do Estado, que falsificou cartão de vacina, que usou uma estrutura de Estado como a BIM para interesses privados, políticos e pessoais. Então, vamos ter paciência para que o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, que estão lá como garantias fundamentais no artigo 5º, sejam devidamente respeitadas para eles. Agora, o Edmilson, que está aqui nos ouvindo e interagiu, ele lembrou uma coisa séria, né, Afonso? Não é Rodrigo, não é Jaqueline, não é toda a nossa audiência do Segunda Chamada. É que é importante que o processo judicial avance, respeitando seus trâmites regulares, mas é importante também que a opinião pública esteja atenta para que não haja uma anistia a Bolsonaro e aos seus coadjuvantes. E essa anistia, as pessoas dizem, não, é pouco provável. Não é não, viu? A gente tem que estar muito atento, porque o preço da liberdade, já disse alguém, é eterna vigilância, e essa vigilância passa agora, por exemplo, nas eleições municipais. As pessoas dizem, não, mas é o Congresso Nacional que vai fazer uma anistia. Mas, olha, a eleição municipal, ela estabelece a base de poder nos 5.800 municípios que vão alavancar a renovação do Congresso Nacional daqui a 2 anos e pouco. Então, é como se fosse o primeiro turno do Congresso que eventualmente vai julgar uma anistia a Bolsonaro e a seus coadjuvantes. O primeiro turno passa agora na eleição municipal. Se a extrema-direita, se essas forças reacionárias, se o bolsonarismo atingirem uma grande maioria nas prefeituras, os seus candidatos ao Senado e a deputados, 2 anos e pouco depois, vão estar alavancados pelo poder municipal, pela estrutura municipal. Então, eles podem sim estar construindo uma maioria ainda mais sólida no parlamento brasileiro, que pode, contra talvez a própria opinião pública, tentar impor goela abaixo uma anistia. Então, Edmilson, nosso telespectador aqui, foi muito feliz de lembrar, é preciso um olho no padre, outro na missa. É preciso que o processo criminal respeite o devido processo legal e todas as garantias, seja o mais rápido possível, respeitando esses procedimentos de garantia, mas é preciso também que a opinião pública esteja atenta para que não haja o que eles estão planejando, que é viabilizar no Congresso Nacional uma anistia para Bolsonaro e seus coadjuvantes. Como é que é, então, Maurício Hans? É um olho no padre e um olho na missa? Na missa, né? Vamos olhar o processo e vamos olhar o processo político também, para eles não fazerem maioria e quererem anistiar Bolsonaro e seus amiguinhos. Nós estamos colecionando, Prando, alguns ditados populares do programa de hoje. Eu vou pegar esse do Maurício Hans, que isso eu não sabia. Eu sabia do olho lá, um olho cá. Agora um olho padre, um olho na missa. Não. Essa foi muito boa. Um olho no peixe e um olho no gato. Muito bom. Várias variações possíveis. Lá em São Carlos, um olho no peixe e um olho no gato.
Você me permite fazer 2 comentários? Eu tive aqui, travou um pouquinho, não consegui acompanhar os últimos minutinhos, mas fiz o que deve se fazer com a tecnologia. Saí e entrei de novo, reiniciei aqui e Quase cá sempre estou. resolve. Quase sempre resolve. O Maurício colocou 2 aspectos. O da paciência, na questão que, inclusive, Jaqueline falava, né, da paciência, e também de que o tempo do processo, o tempo das instituições não é o tempo da opinião pública. Beleza, é verdade. Agora, contra isso, hoje, a gente tem uma sociedade hiperconectada e que não tem paciência. Nós vivemos uma sociedade do presenteísmo. Tudo é para agora, se não para ontem. Ninguém mais tem paciência para sentar e ler um jornal. Esses dias eu estava lendo o jornal, uma menina passou do meu lado e falou assim, nossa, que inusual. Eu até achei bacana lá usar o inusual, né? Mas assim, nossa, né? Lendo o jornal. Quer dizer, não se lê jornal, não se tem uma leitura profunda de um livro. Então a gente tem, de fato, uma dificuldade que é amplificada pelas redes sociais, que é de ter paciência. Perceba o desgaste que se tem na política desta bancada da selfie, desta bancada dos cortes que vão para o plenário, não para o debate, para propostas de melhoria do país, questões substantivas, mas simplesmente para fazer uma discussão, recorta a melhor parte em que ele está se sobressaindo, para alimentar a militância e o impulsionamento que as redes sociais, pelos algoritmos, conseguem. Então, o Maurício tem razão nisso, mas é difícil imaginar que as pessoas terão esta paciência que a gente tem, muitas vezes, e que o jornalismo tem que ter, que o cientista tem que ter, e que o advogado, o jurista, o operador do direito, né, o intelectual do campo jurídico tem que ter também. E um outro aspecto que o Maurício coloca fundamental, que é esta relação entre o poder local nas eleições municipais e a implicação disso 2 anos depois. Bem lembrado, a gente vai às urnas de 2 em 2 anos praticamente. Mostra um sinal aí de saúde democrática, mas ele de fato coloca um ponto importante. Se essas vozes com teses da extrema-direita de desrespeito às instituições ganham força, é óbvio que isso reverbera nas eleições para o Congresso. Lembrando aqui para o nosso ouvinte, mas que é extremamente qualificado, a gente tem um sistema bicameral, a gente tem os 513 deputados e os 81 senadores. Então, uma proposta que muita gente tira, você não vai haver anistia, pode sim que aconteça, e a gente tem que estar, de fato, atento a isso, porque qual é o recado que se dá quando você anistia um crime, quando você anistia criminosos, como é uma tese defendida, inclusive, da ideia de trazer uma anistia para aqueles que participaram do 8 de janeiro, invadindo, depredando a sede dos 3 poderes. Qual o recado, pedagogicamente falando, que se dá à sociedade? Que você pode transgredir a lei, que você pode ultrapassar a fronteira da legalidade, que depois, lá na frente, de acordo com o poderoso que estiver na ocasião ocupando o poder, você pode ser anistiado, você pode ser acariciado por conta da sua posição política e ideológica. Então é muito ruim em qualquer aspecto. Isso às vezes me revolta muito a ideia daquela pessoa que toma empréstimo, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, e aí não paga, e aí toma outro empréstimo e não paga, e aí vai deixando, alguém renegocia e depois paga por 10% do valor. A pessoa ganhou dinheiro investindo, comprando, e aí paga irrisórios 10%. Ou seja, é sempre, ou perdoa, inclusive, às vezes tem anistia, como recentemente os deputados deram a si próprio anistia por conta de multas por não cumprir a legislação eleitoral. O Brasil precisa conviver com uma situação de legalidade e de respeito a essa legalidade. A gente parece que ainda está muito distante disso, infelizmente. Outro ditado aqui, Maurício Randes, antes de passar a palavra para você, diz que o Brasil não é para amadores, não tem esse ditado? E agora não está sendo nem para os experientes, nem para os experientes. Nem para os especialistas. Todo mundo, né? Mas aí já outro ditado que surgiu aqui, isso é um conterrâneo, que tem um ditado, uma frase aqui em Pernambuco que eu gosto muito, que define mesmo, não precisa de você explicar.
Você diz, olha, fulano é uma alma cebosa. A palavra é Também. forte, mas diz tudo. Aí o meu conterrâneo aqui na nossa audiência, Afonso, ele está dizendo aqui, olha, o problema é que a gente corre risco de uma anistia, porque este Congresso está cheio de almas cebosas. Então, Muito bom. fica aí o alerta de Rodrigo, né, para que as pessoas liguem que o Congresso é eleito, sobretudo, a partir da força municipal. Uma boa parte dos deputados estão lá, por quê? Porque eles têm apoio nos municípios, leva as emendas. Então, o eleitor, o cidadão que quer uma democracia aperfeiçoada, fique atento, porque muitas vezes ele tende a votar sem nem se preocupar muito. Não, eleição municipal, eu voto aqui, um conhecido, e não pensa qual é o programa, quais são os compromissos, né? Qual é a ética, qual é o histórico daqueles candidatos. Então, eu me preocupo muito com isso, porque o nosso Congresso está cheio de almas cebosas. É muito bom isso, Randes. Tem o cientista político também, Cláudio Couto, Fernando, certamente você o conhece, e ele tem uma plaquinha sempre quando ele participa, que é fora da política não há salvação, né? Quando você tenta desacreditar a política, esses sortilégios são muitos. Então, o que tem que fazer? Qualificar a política, ter bons quadros da política. E isso passa muito com a votação, né? É a pessoa votar de forma consciente. E que essa votação de forma consciente e tragam quadros qualificados para a política, né? Porque muitos quadros qualificados nem querem saber da política, acha como se fosse uma mácula, e na verdade não. É uma das funções mais nobres se feita corretamente. Fernando. Rapidamente, só a democracia, a política tem uma temporalidade também. A gente estava falando aqui do tempo da justiça e do tempo da opinião pública. A política tem a sua temporalidade. A eleição é a festa cívica da democracia, mas tem um antes, um durante e um depois. Antes, o eleitor deve saber em quem vai votar, porque ele confia de que aquele será o seu representante. Então, pesquise a vida pregressa, as realizações daquele que pede o seu voto, que pede a sua confiança. Durante o mandato, acompanhe, cobre o seu deputado, o seu senador, o seu prefeito, o seu vereador. E depois, durante as eleições que virão, veja se aquilo que foi prometido ou programado num projeto de governo foi ou não implementado. Então, essa temporalidade é importante. A gente não pode achar que apenas levantar num domingo e votar, o nosso papel está feito. É parte do papel. A democracia exige uma participação ativa em direitos e em deveres. E é um dever do cidadão acompanhar a vida na sociedade. A política serve, a frase do Couto, que eu gosto muito, cientista político, né, que fora da política não há a salvação, não há a solução, é porque todas as vezes que a gente ataca a política e os políticos, a gente dá força para aquele grande leviatã do Estado autoritário, da autocracia, da força em estado bruto. Então, a ausência de política implica o recrudescimento da força. Eu gosto muito do Florestan Fernandes, que dizia contra os argumentos da força, a força dos argumentos. É isso aí, muito bem sintetizado. Quis o destino, Jaqueline, que você seja a última a falar aqui no nosso programa de hoje e espero que a senhora nos traga uma mensagem de otimismo. Eu sempre falo, vai dar tudo certo, o problema é grande, mas no final vai dar tudo certo. Não, ouvindo meus colegas, evidente, com muito respeito e aprendendo muito com eles, essa mensagem de a democracia é o poder do povo, né? E nós temos realmente que dar ao povo a escolha, dar ao povo a vigia. Ele tem que vigiar. Ele vigia através dos seus representantes, ele vigia através de quem ele coloca lá na frente. Então, se o povo estiver em vigia, se o povo estiver atento, não vai ter anistia que vai passar de forma irregular, não vai ter um governante que vai se impulsar durante tanto tempo de forma leviana, que nós teremos uma democracia, o direito com o povo, o direito com a possibilidade de agradar a grande opinião, né? E não para pequenas turmas que queiram
usar o poder durante um período só para os seus assuntos particulares. Então, eu mais uma vez agradeço aqui a apresentação, agradeço a participação pela primeira vez, foi muito, muito gostoso estar aqui com vocês. E realmente o que eu tenho para dizer aqui, em termos de boa situação, boa mensagem, é que eu acredito, posso ser até uma poliana, mas eu acredito sim que a lei, ela demora, mas ela vem, eu vejo isso no meu dia a dia. As pessoas acabam vendo que no final a coisa acontece, tá? Acontece de acordo com como deveria acontecer, e que se naquele momento inicial me pareceu que foi muito leviano, foi muito ruim, espera, acompanha que você vai ver que o resultado, se for feito dentro da democracia, se for feito dentro de uma situação legal, ela tem que estar certo e ela usualmente dá certo. Então, só tenho a agradecer aqui a presença e a oportunidade de estar com vocês, colegas. Jaqueline, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite e será chamada muitas vezes mais a estar aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Estarei com prazer. Boa noite a todos. Maurício Randes, quero agradecer muito você que fala com a gente da cidade do Recife, muita gente participando aqui. O Raimundo Eduardo Nunes Reis escreve o seguinte: Dr. Maurício Randes é um político honrado. E eu já falei aqui, o Maurício podia voltar a se candidatar, mas aí eu não vou mexer nesse assunto. Deixa o Maurício lá dando aula, deixa ele participando aqui do My News. O que ele fizer em qualquer lugar na vida pública ou privada, tenho certeza que vai ser para uma sociedade melhor, né, Randes? É isso aí, já dei minha contribuição de candidatura, agora é na advocacia e na academia e no jornalismo aqui com o My News. Uma área extremamente nobre, está no debate público, qualificando o debate público sempre. Isso. E Rodrigo Prando, a mesma coisa. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. O Prando, que é autor, inclusive, de livro aqui no My News. Fica o convite para todo mundo conhecer o livro Fake News na Política, escrito por Rodrigo Prando e por Deise Chocari. Prando, obrigado e uma boa noite para você. Afonso, eu quero agradecer demais o convite, é sempre um prazer estar contigo. Doutora Jaqueline, prazer conhecê-la. Maurício, que já estive aqui contigo, é sempre um prazer também. E é sempre muito engrandecedor estar aqui com todos vocês e acompanhando a audiência. A todos, meu desejo de um cordial abraço e uma ótima noite, um bom final de semana. É isso aí. Bom, nós vamos ficar aqui mais um pouquinho juntos, porque a Silvia Colombo nos chama para um recado direto de Cúcuta, na Colômbia, nós que faremos no domingo. Anote aí, uma cobertura especial, vai começar às 6 horas da tarde, no horário de Brasília, das eleições na Venezuela. Nós vamos até tarde da noite, acompanhando a apuração das eleições. A Silvia, nossa enviada especial a Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, e teremos aqui um timaço que vai passar com a gente, inclusive o Maurício Randes estará com a gente de volta no domingo para acompanhar as eleições na Venezuela. O Abaixo ao Neoliberalismo fez um superchat dizendo assim: Afonso, eu vi você assumindo ontem que a fala polêmica do Maduro foi ele ameaçando banho de sangue, por favor, My News. Ele não fez ameaça alguma, poxa. Cadê o jornalismo isento, poxa? Está dizendo aqui abaixo ao neoliberalismo. E convido ele a assistir a nossa discussão ontem no programa, que foi muito boa. A gente pegou a frase exatamente do Maduro e trouxemos tanto para a Silvia Colombo comentar, e quanto também para o embaixador Diego Guelá, que estava com a gente na ocasião. Então, eu acho extremamente problemático se falar em banho de sangue de qualquer forma, né? E, de fato, ele disse ali que seriam os seus opositores, que seriam os fascistas que fariam esse tipo de banho de sangue. Mas também a questão da realidade, né, abaixo do neoliberalismo, que essa frase repercutiu muitíssimo no mundo, e a gente não quer banho de sangue de jeito nenhum, quer que a democracia prevaleça na Venezuela. Eu vou pedir, então, para a Silvia nos trazer o relato dela. A gente está acompanhando a viagem dela desde segunda-feira, e hoje ela fecha contando um pouquinho como está a situação em Cúcuta. Tudo bem, Silvia? Olá, amigos do Segunda Chamada e do My News. Estamos aqui em Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, onde o clima está ficando mais tenso enquanto se aproximam as eleições que ocorrem no próximo domingo, dia 28. Está em jogo a continuidade do regime de Nicolás Maduro ou
uma mudança histórica que encerraria 25 anos de chavismo. Há muita expectativa e, obviamente, os ânimos vão ficando mais inflamados. Hoje, a coisa foi ficando mais quente em dois aspectos. Primeiro, houve um voo que levava ex-presidentes da América Latina, ex-presidentes convidados pela oposição, pela Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez. Eles estavam convidados para acompanhar as eleições. E o voo em que eles embarcaram no Panamá foi impedido de levantar voo enquanto eles não descessem do avião. Entre eles estava, por exemplo, o ex-presidente da Bolívia, Tuto Quiroga, de direita, a ex-vice-presidente da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, de direita, e outros. Então isso já causou uma celeuma com relação a mais um episódio de Maduro colocando obstáculos para que a oposição possa realizar a sua campanha, a sua votação com os observadores que eles convidem. O outro fator ocorreu aqui, onde nós estamos, próximo à fronteira terrestre entre Colômbia e Venezuela, que foi o fechamento dessa fronteira. O fechamento da fronteira terrestre é normal. Toda vez que ocorre uma eleição, fecham-se as fronteiras 1 ou 2 dias antes. Só que ontem à noite, as autoridades da Colômbia e da Venezuela haviam combinado que não fechariam a fronteira antes do fim de semana. E a Venezuela acabou tomando uma atitude contraditória ao que tinha informado a Colômbia, ou seja, fechou à meia-noite de ontem. Hoje de manhã houve manifestação na fronteira de venezuelanos que não estavam conseguindo entrar no seu país com o seu documento, e aqueles que eram população local e que tem sempre a prioridade de entrar mesmo com a fronteira fechada, puderam entrar, mas tiveram as suas cédulas de identidade retidas, ou seja, seus RGs retidos. E lhes informaram que os RGs iam ser devolvidos na semana que vem. Isso parece um detalhe, mas não é, porque sem o RG, sem a cédula de identidade, os eleitores não podem votar. Então foi visto aí como um dos métodos de manipulação de resultado por parte da ditadura. Não foi massivo, aconteceu com alguns venezuelanos nas 3 pontes aqui que eu percorri, porém já é uma demonstração que o regime não está tão de boa vontade assim para realizar eleições livres. Amanhã a gente continua relatando tudo o que acontece por aqui e lá em Caracas, onde a decisão final será tomada. Muito bem, Silvia, muito obrigado pelo seu relato, nossa audiência toda aqui conosco. O professor André Conforte, Patti, escreveu o seguinte, olha, Afonso, peça a Silvia Colombo que limpe a câmera. Já basta a situação política da Venezuela, que está embaçada. Eu com a Patti, viu, André, ficamos a entender por que a imagem da Silvia hoje não estava tão boa. Não, acho que não é por questões de limpar a câmera, embora sempre é bom mesmo limpar a câmera, mas porque ela também está na contraluz, então isso atrapalhou um pouco ali a imagem, mas a informação foi passada na integralidade com a nossa enviada especial, a Cúcuta. Mas vou me certificar que está tudo bem para as próximas entradas da Silvia Colombo. Amanhã é um dia cheio de trabalho para ela por lá, porque ela vai seguir nos mandando atualizações, inclusive por meio dos shorts que ficam aqui no YouTube, e também no domingo, aí eu peço para você já anotar aí, já está inclusive programada a nossa live, a transmissão, nós vamos acompanhar a questão na Venezuela no dia importante que é de votação, portanto a apuração dos votos nós faremos ao acompanhamento aqui no My News. Não vamos prometer que vamos chegar até a conclusão do resultado, porque na Venezuela historicamente se demora muito, mas nós vamos avançar boa parte da noite em ótimas companhias. Nosso time de convidados está muitíssimo especial, nós vamos revelar ele ao longo do dia, mas já antecipo aqui que um deles será o Maurício Randes, além, claro, eu, Afonso, Mara Luque e Silvia Colombo. Tá bom, gente? Estou nem querendo encerrar, vamos ficar mais um pouco aqui nessa sexta-feira.
mas a gente precisa pôr um ponto final no nosso Segunda Chamada, sabendo que na segunda-feira a gente se encontra aqui no Segunda Chamada e no domingo, nessa transmissão especial. Agora você sabe, se acontecer alguma coisa muito louca antes disso, nós estamos aqui em regime de plantão para informar todos vocês. Muito obrigado, bom fim de semana e até domingo. Tchau, tchau.